Boas malta, daqui fala Emanuel Tomé, ou também conhecido como Mr. Darklighter 66. Hoje vou dar-vos assim I hope, a quick podcast sobre os Game Awards / Disney Plus deliveries que aconteceu ontem à noite. Portanto, pelo que reparei, eu ontem, até tive acordado até um bocadinho mais tarde, até ao meio e pouco da manhã, porque foi conversas com amigos no Instagram, depois foi a situação de estar a ver alguns dos trailers e anúncios e a internet estar literalmente a arrebentar. Só que foi do género, eu já sei que isto normalmente demora até às 3, 4 da manhã, eu não vou ficar até às 3, 4 da manhã, considerando que hoje é a minha típica segunda-feira na minha semana de trabalho. Portanto, no way I'm gonna do that. E achei um piadão bruto literalmente a ver a quantidade de amigos e colegas meus que literalmente mandavam-me todos mensagens, ou punham gostos, ou comentavam cenas minhas, todos eles a bater certinho direitinho entre as 3h25 e as 3h40 da manhã. Ou seja, maltinha, vocês ficaram mesmo todos acordadinhos para ver a fast delivery dos Game Awards, os trailers esquecíveis e claramente a explosão de anúncios até 2024 da Disney Plus. Mas anyways, portanto sim, isto vai ser um quick podcast. Basicamente vai ser eu a exprimir um bocadinho do que eu senti ao longo destes anúncios e trailers. Foi tanta coisa, mas tanta coisa, que há obviamente algumas coisas que eu me vou esquecer. Portanto, again, this is a quick run-up. E pronto. Em relação também à situação que eu ontem já lancei para o canal, já vos lancei a quarta e última parte do meu ranking dos filmes do MCU, on time, parece-me, com a quantidade de anúncios que o MCU fez ontem. Dei-vos também a situação do Cast of the Prophet, por causa da situação dos meus rewrites de Star Wars. Estou agora a reescrever então para o episódio 8 e 9. Não sei se vou conseguir fazer a tempo até ao final do ano, muito sinceramente, porque este mês e o final do mês passado tem sido correrias, porque uma pessoa lá está, mudou de casa, está a tratar das situações, trabalha, está mais tempo com a namorada, também estou a descansar e a aproveitar para bater um pouco mais no backlog até ao final do ano. E como eu estou a tentar fazer as coisas devidamente, vai demorar mais tempo. E eu até estou na ideia de tentar fazer o milagre, de fazer apenas um podcast de 1 hora, a tentar ser o máximo de objetivo e resumido possível para todos os 3 filmes, inclusive reescrever partes do meu rewrite do episódio 7 e meter o 8 e 9 também eles à mistura. Mas pronto, isso é um vídeo, ou neste caso podcast, por outra altura. Vamos então passar para os Game Awards. Portanto, os Game Awards é aquela situação tipo Oscars ou Eurovisão, que toda a gente fala durante um tempo, nem que seja uma semana antes e depois 1 a 2 dias depois. Toda a gente está super excitada, toda a gente diz que não quer ver, mas depois acaba por ver na mesma, nem que seja indiretamente o evento. E aí, é bué de giro ver. Todas as nomeações já estão normalmente feitas, os jogadores e os voters estão a votar à vontade. Se bem que, then again, isso pouco ou nada conta para certas situações, mas já lá vamos. E então é giro ver que realmente a malta estava toda hypada, mas imaginem isto. Imaginem que vocês fazem anos, ok? E vocês fazem anos no dia, por exemplo, faziam anos ontem, por assim dizer. E estão a fazer um evento de aniversário para convidar alguns amigos por causa desta cena do Covid, estão a ver. E portanto só podem convidar até 10 pessoas, até 4 ou 5 pessoas. Essas pessoas estão todas no chat do Facebook ou do Instagram, super hypados sobre as prendas e as atividades do teu dia de aniversário em casa. Até que de repente, à última da hora, acontece a transmissão de um filme, de um episódio ou de um evento qualquer super especial e as pessoas acabam por ficar em casa e acabam por se esquecer meio de ti ou de chegar atrasados. Esta comparação que eu estou a fazer tem a ver especialmente com o Game Awards, porque normalmente o Game Awards é um evento onde se celebra a votação, onde se celebra os anúncios de jogos e até premissas futuras para as futuras consolas e, claro, a celebração da entrega dos prémios. Mas eu ontem não parecia que tinha ocorrido os Gaming Awards, a não ser pelo spam que Last of Us 2 é que ganhou.
sem ser esse spam bruto, eu não sinto que se passou ontem Game Awards. O que eu senti foi que a Disney Plus basicamente disse até 2024 toda e qualquer rivalidade vai acabar por ser destruída. Porque literalmente tivemos quase a dormir durante um ano só a oferecer a última season de Clone Wars e a segunda season do Mandalorian, e de repente acordámos para a vida de 2021, pelo menos até 2024. Ou seja, basicamente o que eu senti ontem não foi um Game Awards, mas foi uma espécie de Comic Con Panels 2.0, mas só dedicada à Disney Plus. E à tentativa estúpida da CW de meter o trailer oficial para a segunda season da Batwoman, em que assim que ela disse do I Wanna Feel Powerful, a 34 segundos de um trailer de 1 minuto e 20, eu simplesmente fechei a janela porque eu não tinha paciência para ouvir mais aquele cringe. Portanto, obrigado Warner Brothers e DC. De tanta coisa que vocês podiam ter posto de qualidade para fazer frente, decidiram pôr o trailer de uma série que ninguém quer saber, nem os próprios fãs, para tentar combater, sei lá, algo que vai literalmente destruir o cinema e plataformas de stream pela qualidade / nem que seja marketing para os casual masses, porque a Disney literalmente já revelou que nos próximos 3 anos está aí para dominar tudo. Not a very wise play. Mas anyways, pronto, gente. Portanto, este podcast basicamente vai servir um bocadinho para falar dos Game Awards, mas também um bocado dos anúncios da Disney Plus. Eu falei de ambas as coisas o ano passado, mas foi através de artigos para o Intermídia. Portanto, eu hoje vou fazer através do meu podcast, em que posso ser um bocadinho mais livre a falar, porque temos de sempre mostrar aquela cena mais profissional, estão a ver? Aqui não, aqui uma pessoa está mais à vontade e é do género. Sim, uma pessoa tenta ser específica o máximo possível, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, pronto. So anyways, Disney Plus. Amigos, vamos falar então disto primeiro, porque isto foi basicamente tudo o que se passou ontem à noite, não é? Vemos a internet, vemos os nossos amigos, os nossos colegas. Nobody spoke about the Game Awards. Literalmente ninguém. Só houve 2 notícias no Game Awards. O Sephiroth está no Smash e o Last of Us 2 ganhou o prémio. Literalmente não se falou de rigorosamente mais nadinha. O resto passou tudo ao lado. Mesmo franquias com o nome, foi tudo por água abaixo. Because everybody just wanted to know what Marvel series would come. So, vamos falar então da Disney Plus. Pelo que sei, vamos ter mais foco na National Geographic. Felizmente, documentários nunca são demais, especialmente sobre a natureza. Pelo que sei, vai também sair um documentário sobre nós testarmos a nossa capacidade no meio ambiente, em termos, por exemplo, de escalar montanhas, andar pelos rios, andar pelo mato, viajar por desertos e assim, tentarmos ser mais saudáveis e jovens com o Chris Hemsworth. Portanto, Thor em National Geographic. That's pretty epic. A Disney Plus também revelou que vai criar uma iniciativa que se chama Star Plus, em que vai ter conteúdos para maiores de 16/18. O que faz sentido, considerando que há filmes da Fox que são para uma audiência mais madura e adulta, like Deadpool, Logan, os Aliens, os Predators e todas essas situações assim desse género. Nós vamos ter inclusive uma série de Alien da Hulu, que foi também ela comprada pela Disney. Peço desculpa. Mas anyways, é do género. Tem tudo para dar certo, como ao mesmo tempo não tem. Literalmente o último conteúdo de jeito que eu vi de Alien foi em 2012 com Alien Isolation, que é literalmente um jogo fantástico de terror na altura que saiu e que joguei para o computador. Movie-wise, eu acho que não temos nada de jeito do Alien, talvez desde o Aliens nos anos 80, inícios dos anos 90, eu não sei bem por acaso a release date. Eu gosto do aspecto do Alien, gostei bastante do original do Aliens e gostei do jogo do Isolation, but actually as coisas do Cameron, do Ridley Scott, já me disseram mais do que dizem agora. Eu acho que é aquele tipo de franquias que são muito demonstrativas de anos 80 e 90, mas que é muito complicado ressuscitar certas coisas. Até Star Wars depende muito do que tu fazes. Tanto pode ser algo característico da época como algo mais intemporal. Depende muito. Mas este tipo de franquias é do género. É como o Terminator. Vocês nunca mais vão agarrar devidamente no Terminator. É a mesma coisa como o Robocop. É a mesma coisa como o Predator.
debate sobre o Mad Max e o Blade Runner, considerando os sequelas barra reboots de qualidade. Mas pronto, isso são tipo literalmente exceções. Mas sim, o Alien eu vou estar interessado pelo menos em ver um primeiro trailer, mas honestly, Alien para mim morreu após o Isolation em 2012 e em termos de filmes morreu ainda muito mais cedo. So I don't really give any importance em relação a essa situação. Em relação também, portanto, para além desta situação, como vai ser acrescentada a situação do Star Plus e a situação de acrescentarem bem mais conteúdos de séries e cartoons antigos que iriam pôr na Disney Plus, e com a quantidade de premissas originais colocadas lá, o preço vai aumentar. Portanto, fantástico. Este ano foi um ano milagroso da Disney Plus, porque primeiro chegou um ano depois a Portugal, lá se vai a perceber o porquê, e depois, sim, tem um preço milagroso de anualidade de 70€, só pago por 4 amigos, como eu faço com a Bia, o Pedro e a Saki na Netflix, fica literalmente uma ninharia. É do género, sim, pagar 6€ por 2 streams, um para a Netflix a 3€ e pouco e outros 3€ e pouco, às vezes 2€ e tal, para a Disney Plus, realmente ficar a 6, 7€ a pagar coisas de qualidade não parece ser muito. Mas ao mesmo tempo eles estão com a ideia de realmente aumentar a mensalidade, porque estamos a lançar apenas logotipos de coisas que só vão sair daqui a 2, 3, 4 anos e já vamos meter uma ou outra série original que já deveria até ter começado antes, mas Covid e certas coisas meteram-se à frente. It kinda makes you wonder. Mas pronto, e é do género, e se vão aumentar, o quão mais vão aumentar? Porque estamos a falar que a Disney Plus tem dentro dela a própria Disney, Star Wars, Marvel, toda a situação da Lucasfilm, como Indiana Jones, por exemplo, a Hulu, toda a Fox e a National Geographic, enquanto, por exemplo, a Netflix só tem filmes, as séries originais e animes, que eu sei que os animes são literalmente a coisa que estão mais a agarrar os watchers, e sim filmes azeiteiros para os portugueses de 30 a 40 anos, é o que está mais a agarrar na pública audiência. A Amazon Prime só tem literalmente o The Boys e a HBO já esteve melhor. Vai ter mais umas outras séries de qualidade daqui para a frente, vai ter mais DC, por assim dizer, mas com muita série de qualidade a já ter acabado ou a estar em lockdown, a HBO pode estar a vir a sofrer ali uma grande queda a pique, mas ainda vamos ver. Pronto, portanto, literalmente a Disney Plus chegou para dizer que all streams are good, but not that much good. Foi basicamente isso. Em relação a cartoons, seja da Pixar, seja da própria Disney, tivemos mais alguns anúncios, pequenos teasers do que vem aí para a frente. Eles querem fazer para aí 10 a 15 filmes barra séries. Temos também, inclusive, a situação de um filme animado que se passaria em Toy Story, que seria mais focado na história do Buzz. Não no Buzz em específico, mas na origem para os bonecos. É assim, o Salavisa explicou-me isto. It makes sense. E há, inclusive, storyboards que eu realmente confirmei sobre a situação, mas é de género, amigos. O Toy Story 4 foi enjoyable, mas foi tão filler e tão desnecessário de ser feito. O Toy Story 3 acabou de uma maneira que me deixou com uma lagrimazinha ao canto do olho. O Toy Story 4 foi só do género why did we even made this? E agora, e já tivemos uma série animada e algo mais focado no Buzz, inclusive no mundo e no lore do Buzz, e agora termos isto. Sim, eu sei que ele vai ser voiced by Chris Evans e o projeto tem alguma pujança para eu ter o mínimo de interesse, mas ao mesmo tempo é só why? Também vamos ter a confirmação que vamos ter 4 séries animadas, uma para o Baymax, which I really don't care about. I mean, eu gostei do Big Hero 6, talvez vá espreitar, mas ao mesmo tempo é do género. Eu já vi a sequela no Kingdom Hearts 3, assim como foi com Monstros e Companhia, portanto eu não sei porque é que eu vou perder tempo a ver isto. A Moana e a Tiana também vão ter séries televisivas, é do género. Como não sabemos o que é que havemos bem de fazer filmes, porque o Frozen 2 correu muito bem na bilheteria, mas na crítica foi mais 50-50, I guess. Apesar de ter até gostado do Frozen 2, eles decidiram, let's just make a series. I mean, a Rapunzel teve sucesso.
E então, eles vão querer fazer umas séries. Eu ainda não vi o filme da Princesa e o Sapo, nem o filme da Moana. Tenho isso na lista do meu PC para ver, porque eu ainda não tenho Disney Plus. Só devo ter para o ano, porque a Saki quer ver uma série de carros. E então é do género, já como tem mais séries, eu tenho o monitor com a PS4 e a PS4 tem direito à aplicação. Why not? Para o ano, Saki. But anyways, temos a situação então também de uma outra série que já chamou mais a atenção, por exemplo, à Bia, que é de Zootopia. Portanto, eu estava à espera de uma sequela a Zootopia. Havia até conversa que haveria 2 sequelas, mas eu acho que isso foi arriscado, aparentemente. Eles decidiram fazer uma série chamada Zootopia Plus, que ainda estou para ver o que é que vão fazer. Eu gostei bastante do filme do Zootopia original, portanto... Acho que vai ser giro ver uma espécie de sequela ou prequela ou uma série spin-off. Eu não sei bem o que é que eles querem bem fazer com isto, mas pronto. Could be fun. I mean, why not? De resto, eles anunciaram alguns filmes como Encanto e coisas do género, mas como ainda só vimos literalmente teasers e eu pouco ou nada sei, não vou andar ali a estender muito por causa disto. Os main focus da Disney Plus, que basicamente destruíram tudo na internet ontem, mais do que qualquer Game Award, a não ser o Last of Us 2, foi Star Wars e Marvel Cinematic Universe. Os 2 pilares, literalmente, da Disney Plus, ou da Disney em geral no cinema. By the way, a Black Widow vai estar programada para sair no cinema na mesma para o próximo maio, em 2021. E vamos ter mais 2 live actions. Yay! Peço desculpa. Não só vamos ter uma adaptação again live action do Peter Pan, como vamos ter mais uma adaptação live action do Pinóquio. Pelos pequenos teasers que mostraram, vê-se mesmo que é muito mais detalhado e até algo sincronizado com a animação 2D antiga dos anos 40 e 50, onde os filmes originalmente saíram. Mas, ao mesmo tempo, e depois dos falhanços que foram A Bela e o Monstro, a situação da Cinderela, a situação do Rei Leão, at some extent, A Dama e o Vagabundo e o Aladdin, e nem me comecem a deixar falar da Mulan. E de repente querem fazer mais 2 live actions. Eu até gosto do Pinóquio. Depois da Bíblia, para quem não sabe, o Pinóquio é o livro mais vendido de sempre, seguido depois, I think, por Senhor dos Anéis e Harry Potter. Mas sim, o Pinóquio é a segunda história mais traduzida, mais reescrita e mais vendida depois da Bíblia. That's something. Mas eu não sei, eles fazerem agora um novo Pinóquio e outro Peter Pan. A Tinkerbell, by the way, vai ser preta, pelo que sei. Não sei. E o Jude Law vai ser o Captain Hook. I don't know what to feel about that, mas pronto. Anyways, vamos falar então da Marvel e de Star Wars. Portanto, Star Wars era aquele tipo de franquias que, sim, tinha muito material estendido. Desde cartoons, por exemplo, videojogos a saírem de tempo a tempo, parcerias com a Lego e, claramente, cómics, novelas gráficas e livros. O material de Star Wars sempre foi anual, ou quase anual, mas em termos de filmes, tu sentias uma magia e uma antecipação para os próprios filmes, porque era algo que viria só de longe a longe, a quase de 10 em 10 anos. Apesar do meu inner fan estar bastante satisfeito e curioso para ver o que poderá sair daqui com estes 10 anúncios de Star Wars, ou pelo menos eles confirmaram que haveriam 10 séries / filmes de Star Wars durante a próxima década, o meu inner fan também não está a achar piada nenhuma a isto. Star Wars não é uma franquia como Marvel, em que tu podes simplesmente ligar a engrenagem e milcar e criar 1001 spin-offs, porque existem 1001 personagens que podem ser exploradas. Não é que aqui não aconteça o mesmo, mas se há coisa que remonta a que isto seja uma má ideia, é a partir dos cómics modernos feitos pela Marvel / Disney Canon. Isto porque, na altura em que eles apagaram o Old Legends Canon e puseram um novo Canon, houve sempre a situação de que, yay, we can do this, estamos super excitados porque vamos meter
toda uma nova componente, toda uma nova linhagem de comics. Lando gets comics, Chewie gets comics, C-3PO and R2 get comics, Luke gets comics, Leia gets comics, Han ganha comics, todas as personagens prequelas ganham spin-off comics. Temos uma própria linhagem de Star Wars de comics, o Vader ganha comics, mas at the end querem saber de uma coisa? Enquanto o Vader e o título original de Star Wars, criados em 2015, foram renewed para títulos de 2019-2020 e ambas as runs estão com muito boa qualidade e faz muito bem parte não só do old como do new canon. Algo fantástico é ver cómics como, por exemplo, Leia, Lando, Han Solo a acabarem à quarta, quinta ou sexta issue, só tendo direito literalmente a uma story arc. Portanto, eu fico mesmo naquela why did they even bother? Porque isto que me parece é que eles querem fazer uma temporada e como é Star Wars e como é personagens aclamados ou atores aclamados, eles vão querer espremer isto para 2, 3 e 4 seasons. Mas esquecem-se que há personagens que são apenas supporting characters com algum focus para alguma coisa. Nem todas as personagens têm diretrizes para serem protagonistas ou para conseguirem ter um show de 2 ou 3 temporadas. O Mandalorian em si está-se a aguentar bastante bem, porque com a excelente qualidade cinematográfica do Jon Favreau e com a situação de storytelling do Dave Filoni, eles estão a incorporar situações faladas no Clone Wars e no Rebels e até mesmo no Legends para o Mandalorian, para fazer a série muito mais completa e interligada com o Grogu e o Mando, porque se isto fosse apenas uma situação episódica de side quests e de cowboyada com um bebê fofo e o Mando, já tivemos isso basicamente durante toda a primeira season e muito sinceramente, apesar de eu gostar imenso, não vejo algo assim desse género aguentar-se durante 2, 3, 4, 5 seasons. No máximo umas 2. E é isto que me preocupa, porque a não ser que seja uma minissérie ou apenas uma temporada, eles vão arranjar maneira ou de milcar ao ponto de ninguém querer saber ou a cancelar, porque isto não tem rédeas como que se pegue. Não sei, a Lucasfilm vai fazer uma sequela do filme Willow, que saiu nos anos 80, em que o main protagonist, até o ator que faz de R2, é um filme de fantasia, e em termos de Star Wars eles querem fazer, estranhamente, que me lembro, eles não fizeram um anúncio da série do Boba Fett e supostamente queriam fazer uma minissérie sobre o personagem, which means que o personagem vai ter mais destaque nestes episódios do Mandalorian and he could die. Porque se eles não anunciaram uma série como estava supostamente previsto nos rumores, then you know shit's gonna happen. Mas pronto, anunciaram uma série da Ahsoka. O Rosario Dawson é fantástica como Ahsoka. Se bem que estamos numa altura dela em que realmente não há muito para ver. Eu começo a achar que a Ahsoka está a receber um bocado de tratamento do Darth Maul, em que literalmente nós já vimos tudo deles, nomeadamente o Darth Maul, só não vimos a situação da queda do Império Criminal dele, porque tudo o resto nós vimos. A Ahsoka, eu sinto que, a não ser esta parte da aventura do Mandalorian e dela encontrar o Thrawn e o Ezra como estava no final do Rebels, e claro, a morte dela, porque o fantasma dela fala com a Rey no episódio 9, não há literalmente mais nada para ver. Portanto, eu acho que a Ahsoka das duas uma. Ou ela não vai aparecer mais no Mandalorian e ela apenas foi feita como setup e plot device no Mando para ter a sua própria série, e até mesmo o próprio Thrawn não será vilão principal do Mandalorian, mas da série dela, e até podemos ver Jedi como o Cal e o Ezra não no Mandalorian, mas na série dela. Ou então, não sei. Mas eu estou muito entusiasmado com a ideia. Vamos ter outra que é Commanders ou Knights of the Republic. Pronto, qualquer coisa. Tem basicamente a ver com pós-episódio 6 e entre episódio 7. Vamos ter mais destaque à Resistência, à Nova República. Talvez tenhamos mais corporação com os personagens da trilogia original. Vamos ter também pontos diretas, muito possivelmente, com a criação da New Order, da First Order e da situação da criação do suposto novo Império e do Snoke, e uma ponte mais direta com as sequelas. Portanto, I guess. Portanto, sim, eles estão mesmo com a ideia de darem todos os suplementos e contextualização necessária para aqueles filmes, para eles fazerem sentido, because they don't have
a single line of thoughtful logic. They don't. Cada vez que me lembro do que podia ter sido e o que acabou por ser. Mas pronto. Esta série ainda não foram confirmados protagonistas, mas muito possivelmente vão se basear mais naqueles pilotos e soldados da resistência, muito possivelmente em alguns políticos e senadores da Nova República. Consigo imaginar alguém como a Kara a ser uma das protagonistas, porque mesmo que eu goste da atriz, acho que ela é uma badass e gosto da personagem. Que acho que se enquadra bastante bem no Mandalorian e pronto, e achava que ela até é bonita e assim. Não acho que ela seja uma atriz competente o suficiente para ser uma protagonista ou uma atriz principal. Ela normalmente faz dois tipos de papéis: ou the strong, masculine, badass woman, ou a masculine, strong, badass, sexy woman noutros filmes. Portanto, realmente não sei o que é que querem puxar dela, mas pronto, é o que temos. Mandalorian Season 3 já estava confirmado. A série chamada Andor, ou Endor, I don't know, vai ser baseada no Cassian e nos tempos antes do Rogue One. Portanto, yay! Mais uma série do episódio 3 e 4. I hope we can see more of Director Krennic, porque eu sinto que são estes dois personagens que foram meme material. Portanto... eu pessoalmente não achei grande piada ao Rogue One, só gostei mesmo das cenas do Vader e dos memes do Krennic e do Cassian, e também gostei do K2SO, mas de resto não achei grande piada a todo o filme, so it's gonna be something. A série do Obi-Wan, só tivemos um teaser do nome, nem sequer tivemos direito a trailer, mas ao menos eles confirmaram o Hayden Christensen de volta como Anakin Skywalker / Darth Vader. I cannot wait for that, porque o Hayden Christensen foi-nos quase que prometido para entrar no Rise of the Skywalker, e o homenzinho literalmente só fala uma linha durante o filme todo, quando é aquela cena dos fantasmas reunirem-se ao pé da Rey. Portanto, eu mal posso esperar para vê-lo na série do Obi-Wan, really. Agora, há muita gente que diz que, pelos artigos, oh yeah, we're gonna see a rematch entre o Revenge of the Sith e o New Hope. Not necessarily, porque tanto no novo como no old canon, em que explora as cómics do Vader entre o 3 e o 4 e os cómics do Obi-Wan, nós não temos um único confronto, felizmente, entre os dois. O duelo da Death Star, mesmo se tiverem de prestar atenção às palavras, basicamente falam que não, os dois não se encontram desde Mustafar, desde aquele duelo épico que eles tiveram. Nem faz sentido. O Obi-Wan tem um choque por ver o Vader nas notícias. Tanto que o Vader não sente o Obi-Wan desde que o encontra na Death Star. Eles não têm uma rematch. E se eles meterem uma rematch na série, vai ser por puro fanservice e vai depender muito da circunstância em que esse fanservice vai ser colocado. Duvido que seja a voz do Hayden Christensen alterada. Deve ser novamente o James Earl Jones, muito provavelmente. Ele só vai estar dentro do fato. Possivelmente vamos ter algum flashback do Anakin, ou vamos ter o Anakin ou uma alucinação a atormentar o Obi-Wan, e aí sim é que podemos ver numa espécie de duelo mental o Obi-Wan contra o Vader, porque fisicamente é quase impossível. E se acontecerem isso, lamento. Há muita gente que se vai vir estar toda contente de sim, meu Deus, o duelo entre o Ian McGregor e o Vader e tal, mas amigos, lore-wise não faz puto de sentido, e espero que nunca peguem nisso, que seja só dentro da cabeça do Obi-Wan, que seja uma alucinação do lado negro, porque fisicamente não faz sentido algum. Em relação a mais séries, portanto, uma série chamada Star Wars Visions foi revelada, o que vai ser feita por vários artistas e animadores de anime. So, we're gonna see Star Wars in anime. Já não é a primeira vez que isto acontece, considerando no YouTube temos 4 minutos brilhantes de combate entre pilotos da Aliança Rebelde contra o Império. Estão lindos esses 4 minutos. Está no YouTube já para aí há 12 anos. Vejam, é só escrever Star Wars Anime, que há de ser a primeira coisa que aparece. Portanto, sim, vai ser tipo shorts, tipo o que a Marvel vai fazer com os What Ifs, só que em vez de ser anime é outro estilo de cartoon, aqui é mesmo anime. I can't wait for that. E vou explorar todo o tipo de áreas e de eras
no mundo Star Wars. Vamos ter uma história chamada Star Wars A Droid Tale, ou a Droid Star Wars Story, não sei bem. O que é esquisito, porque vamos ter o quê? Um episódio focado em cada droid? Será uma plot dentro de Star Wars? Ou alguém a falar nos bastidores de como monta o robô e as origens dele e a precisão de estar nele nos filmes ou nas séries? What's gonna happen? And why? E nós tivemos o Lego Star Wars Droid Tales há uns anos atrás. Há uma série de 5 ou 6 episódios, mas é tipo o R2 e o C3PO contar os eventos da perspectiva deles, mas das prequels e dos originais, mas na perspectiva deles. Is that really a good idea? Depois vamos ter uma série do Lando, que acho que, pelo que tudo indica, vai ser outra vez o Donald Glover a voltar, e de certeza que devem pegar em alguns pontos do que nós vimos no Han Solo. Portanto, talvez a Qi'ra e até mesmo o Maul possam aparecer nessa série, porque de outra maneira, quem é que se vai meter a ver 8 episódios do Lando só a fazer gambling, a meter-se com mulheres e... I mean... Mesmo no Extended Canon, depois da vitória da segunda Death Star, o Lando pouco ou nada mais faz. E no New Canon, ele ajuda o Luke em uma ou duas coisas e basicamente só aparece no episódio 9. Lando is cool, mas sinceramente ninguém lhe sabe dar assim uma grande continuidade. E again, este Lando vai sair entre o episódio 3 e 4. Novamente a Disney a milcar rebeldes contra imperiais. Porque ao contrário do Legends, em que vimos coisas como The Old Republic ou Star Wars Legacy ou logo direto das sequelas dos originais, as pessoas aqui têm um medo imenso de fugir e de querer espremer os originais, porque é do género My goddamn nostalgia and Star Wars feels and I know this shit. Portanto, e aí? Depois vamos ter outra série chamada Star Wars Acolyte, que é literalmente uma série live action que está dentro do projeto do High Republic, que está a ser tão antecipado, que vai haver livros, comics, uma série de cartoon e agora uma série live action. Isto é literalmente sobre os fins da High Republic, há 400 anos atrás do Anakin Skywalker nascer. Talvez tenhamos direito a ver o Yoda outra vez, tal e qual como nos comics. Vamos ver coisas sobre artefactos e o lado negro da força durante esta série. Vai ser um thriller de ficção científica esta série e algo mais misterioso. So I'm really kind of eager to see this. Mas ao mesmo tempo vai depender muito do material base que vai ser dado nos cómics, livros e até no cartoon, porque isto literalmente vai ser a parte final. So, yeah. Anyways, portanto, vamos ter um filme da Patty Jenkins. Eu não quero estar a dizer mal o nome dela, mas pronto, que eu não estou a ler agora. Mas pronto, a diretora dos filmes da Wonder Woman, ela vai fazer um filme que é Star Wars Rogue Squadron. Again, mais um filme entre o episódio 3 e 4, ou pelo menos entre o episódio 4 e 5. Again, Imperials contra a Aliança Rebelde. Again, Nostalgia Milking. A diretora dá uma introdução algo emocional, porque ela falou do pai ter sido piloto e ter participado na guerra nos aliados e ter-se sacrificado, e é uma história bonita e é uma justificação emocional e profissional para fazer este tipo de filme. Mas tirando esta componente pessoal da diretora / escritora do filme, we see this as basically meh. Portanto, a Disney e Star Wars da Lucasfilm basicamente deixaram-a atrasar ainda mais, que é para as sequelas literalmente desaparecerem da mente das pessoas, e criaram 3 slates para 3 filmes, um para 2023, outro por volta de 2025 e outro para 2027, 2028. 3 filmes. Muita gente diria que era uma trilogia de seguida, talvez uma sequela para as sequelas ou uma cena mais Old Republic, visto que o High Republic já iria ser explorado. It's neither. Parece que vai ser apenas uma trilogia de spin-offs, tipo o que foi o Rogue One e o Solo A Star Wars Story. E aí? Lembram-se do Rogue Squadron, em que nós vimos no goddamn Rogue One movie? Lembram-se do Rogue Squadron, dos jogos dos anos 80 e 90 e dos tempos da PS2? Lembram-se do Rogue Squadron, que a EA lançou há pá em um mês e meio e já ninguém se lembra?
they're gonna release a movie about it. Portanto, nós vamos ver basicamente um filme apenas de guerra e de cenas de batalha naval. It's interesting. Vamos explorar o lado mais da guerra de Star Wars, mas ao mesmo tempo também tens cómics do Rogue Squadron e apesar de ser uma leitura algo interessante, não é uma leitura muito divertida, compelling, ou que se sinta demasiado necessária. Para tanta gente que reclama que tal, estou farto de ver Jedis a balançar espadinhas laser, mas será que querem ver outro filme no tempo da trilogia original em que vemos os mesmos gajos vestidos de Stormtrooper e os mesmos gajos vestidos de Rebel Trooper? Are you really sure? Porque isto também não é nada. Mas pronto, whatever. De resto, não me estou assim a lembrar de nada que Star Wars já não tenha lançado ou dito. Vamos ter a série animada chamada o The Bad Batch. Finalmente tivemos um trailer que estará a acompanhar o esquadrão da Bad Batch. Basicamente isto é uma sequela direta ao Clone Wars e quem sabe uma prequela para Rebels. Basicamente isto é a seguir o esquadrão do Bad Batch que foi apresentado na última temporada de Clone Wars e vamos inclusive ver algumas scenes de Revenge of the Sith. Tivemos direito a ver o Tarkin no trailer também. Basicamente vamos ter o Bad Batch talvez a ser isolado, a trabalharem sozinhos e depois a juntarem-se às forças do Império, até que se calhar provavelmente arrependem-se e das duas uma, ou separam-se ou acabam por morrer. É uma série que eu tenho algum interesse, mas ao mesmo tempo passa-me um bocado ao lado, porque honestamente eu queria ver uma sequela para Rebels, neste caso com Mandalorian e a Ahsoka devem pegar, e não queria propriamente a ver esmiufrar alguns conceitos de uma ou duas story arcs em Clone Wars só para vender mais algumas licenças e brinquedos. Por isso é do género, sim, se calhar a série vai ter conteúdo a mexer no lore e vai dar mais uma visão sobre a guerra e as políticas e o contexto em Star Wars entre as prequelas e os originais, mas then again, essa época já está tão batida que eu simplesmente não tenho muita curiosidade em relação a isto. I really need something out. Por isso é que eu gostei tanto do Legends, é que explorou muita da coisa que eu não conhecia, ou por causa que eu também adorei bastante o Clone Wars e o Rebels, é porque explorou as alturas, numa altura que elas não eram muito exploradas, agora estão mais que batidas. Mas pronto, é o que é. E em último lugar, porque isto já se está a estender demais, para vocês verem o quão grande é esta coisa, temos imensos announcements do MCU, como uma série do Groot, uma série dos Guardians of the Galaxy Holiday Special, o que eu acho estupidamente estranho, considerando a situação de que é pouco antes ou depois do Guardians of the Galaxy 3. Captain Marvel 2 está confirmado, hooray! Black Panther 2 vai acontecer, mas claro, sem o ator do Black Panther, porque infelizmente faleceu. Which kinda makes me wonder como é que vão fazer no filme do Black Panther se o Black Panther, sim, temos a Shuri, mas é do género, it's not the same. E eles próprios disseram que é um filme que vai estar sem o Mantle ou sem o próprio Black Panther. Portanto, eu não sei se eles estão a falar do ator apenas ou se falam do próprio Mantle. É com Black Panther sem um Black Panther at all. É mais vale chamarem filme do Wakanda. Não sei, é esquisito. Os melhores vilões do Black Panther foram todos utilizados no primeiro filme. Portanto, eu realmente não sei o que vai sair daqui. Um dos maiores anúncios foi feito o anúncio do primeiro filme de Fantastic Four no MCU. Isso eu estou bastante intrigado em ver. O Ant-Man 3, que é sobre o Quantum Universe, já está lançado o logotipo. Confirmaram outra vez os logotipos da She-Hulk e do Moon Knight, porque já tinham confirmado o ano passado. Este é o problema de confirmarem as coisas anos antes. Tivemos mais um trailer sobre a WandaVision, mas sinceramente já só quero ver a série em janeiro e pronto. Tivemos o primeiro trailer do What If, eu gostei do que vi, é das séries que mais me puxam para interesse. Já saiu o primeiro trailer da série do Loki, também achei piada. Também saiu o trailer do Winter Soldier com o Captain Falcon, ou neste caso com o novo Capitão América. It also looks good. Mas é daquelas coisas que eu vou preferir e gostar mais de ver na própria série, mais do que propriamente trailers.
O Shang-Li também teve novamente mais um logotipo stuff. Eles adoram por logotipos. Mark Ruffalo e o Abomination foram confirmados para aparecer na She-Hulk. I'm okay with it. I mean, kinda makes sense. Há também rumores que o próprio Daredevil vai estar a aparecer na She-Hulk. We're gonna see. De resto, pá, a MCU fez tantos anúncios, gente, que eu quase que me esqueci. Vamos ter uma série sobre Invasion, que é literalmente a falar mais nos Skrulls, nos Kree. O Nick Fury vai ser o protagonista, maybe Captain Marvel will appear. Tivemos um teaser para a Miss Marvel, tivemos um logotipo de criação para a Ironheart, o que me faz pensar se a Ironheart só eles aqui vão pegar e vão fazer uma série sobre a I don't know, sobre a Pepper, ou se vão fazer sobre a filha do Tony da Pepper, ou se vão fazer literalmente sobre a Riri Williams. Por esta altura eu já nem sei o que é que eles bem querem fazer, mas pronto. De resto, eu realmente não me estou a lembrar de mais nada, pá, porque é tanta coisa, amigos, que eu já não sei. Sei é que vi a Scarlet Witch aparentemente no teaser da Miss Marvel e achei um bocado estranho. Mas anyways. Sobre os Games Awards, porque inicialmente era este o objetivo, mas acabou por não ir a lado nenhum, porque tal e qual como foi ontem à noite, o meu podcast também consumiu muito mais tempo com, a Disney Plus, porque a Disney Plus literalmente conquistou ontem à noite, logo também acabou por conquistar aqui. A Disney Plus está encerrada então o capítulo. Em termos de Game Awards, pá, melhor jogo indie foi o Hades. Eu gosto dos visuais e de algumas situações que se passaram no Hades, ainda estou para jogar o jogo um dia destes, mas fico contente que o Hades tenha ganho o Best Indie Game. O melhor multiplayer foi Among Us. Pá, o Among Us, tirando de ser uma espécie de rip-off daquele episódio de Futurama, o penúltimo episódio da última season, é um jogo bastante divertido, somente para jogar com a malta que é amiga e assim. I'm kinda okay with it. O Fall Guys acho que lá ganhou também um prémio qualquer para qualquer coisa de multiplayer ou online ou sei lá. Fall Guys acho piada aos próprios bonecos e aos designs de fatos que eles escolhem, mas é um jogo estúpido e realmente tem uma maneira de se ter perdido toda a fama em menos de um mês para alguma coisa foi. Melhor música foi para Final Fantasy VII Remake, felizmente, porque o Nobuo Uematsu it's a fucking genius e fico mesmo contente que pelo menos o Final Fantasy VII tenha ganhado este tipo de prémio. Em termos de Art Style Direction, o Ghost of Tsushima ganhou e ganhou o People Awards. O que é que o People Awards é diferente do GOTY Awards? I'll tell you. As votações dos gamers realmente contaram e aquilo foi realmente uma espécie de escolha de consumidor. Enquanto que, por isso, daí terem votado no Ghost of Tsushima e o Ghost of Tsushima ter ganho o jogo do ano pela People's Awards. Porque foi somente o jogador a votar. Nos GOTYs, however, temos uma situação que se chama votos de gaming, sim, dos jogadores que votam, mas também temos uma outra situação que é muito engraçada, em que, nomeadamente, apenas 10% dos votos são contáveis para as pessoas que votaram realmente, para os jogadores, porque os outros 90% de força de voto, basicamente, são todos de jornalistas de gaming e supostos críticos de gaming. E então, obviamente que só podia ser um único jogo a ganhar isto, e foi o Last of Us 2. Last of Us 2 ganhou o melhor jogo. Last of Us 2 ganhou o melhor, não sei se foi desenvolvimento ou se foi a melhor direção técnica, já não sei. Sei que foi qualquer coisa a ver com o próprio jogo, mecânicas. Last of Us 2 ganhou o melhor prémio de jogo de ação e aventura. Quando este prémio nem os amantes do Last of Us 2 percebem. É a mesma jogabilidade do Last of Us 1. É um jogo que tem muito walking e é bastante shooting. Pouco ou nada tem sentido de aventura. Tem só certas cenas de ação, porque é um jogo também de algo de survival. E então há muita gente, mesmo os que gostam de Last of Us 2, que não percebem o porquê de ele ter recebido este prémio. Because it doesn't make sense. De melhor som, por assim dizer, sons de ambiente e mesmo o prémio de melhores gráficos e character models, Last of Us 2 também ganhou. O som ainda estou como o outro.
Mas os gráficos, really? I mean, há character models bonitos e bem feitos, somente algumas cenas. O Joel e a Ellie, por exemplo, parecem estupidamente realistas. Mas vocês viram sequer os modelos em Final Fantasy VII ou em Ghost of Tsushima? Os ambientes que eu vi em Ghost of Tsushima, a relva, os inimigos, as aldeias, o vento com as pétalas, o ambiente do Japão feudal é lindo. Final Fantasy VII Remake tem cenários em que até os NPCs são giros. Todos os personagens, mesmo aqueles mais feios ou detestáveis, são deliciosos e quase que se come a olhar, porque literalmente são todos bonitos e apresentáveis. A cena CGI feita na Shinra Building, e para quem jogou isto vai saber, é PS5 worthy. Neste aspecto, o Nomura e a Square Enix estão sempre de parabéns, porque eles atribuem certas cenas de CGI fantásticas que se aguentam por uma, duas, são três gerações de consolas. Estamos a falar que os dois music videos do Kingdom Hearts 1 e 2, jogos que saíram em 2002 e 2005, respectivamente para a PS2, aguentam-se ainda hoje numa geração de PlayStation 5. Portanto, imaginem o que é teres ambientes e character models bastante fixos em Ghost of Tsushima, teres character models lindos e ambientes fantásticos em Final Fantasy VII, para apenas dizer que Last of Us 2 é o que ganha em termos de melhor gráficos. Isto foi a fucking joke. Depois, prémio de melhor voice actress, Laura Bailey a fazer de Abby. Amigos, Laura Bailey é talvez das caras agora mais reconhecidas. Eu ainda sou do tempo em que ela em 2013 só fazia NPCs, e às vezes mal. Ela é que depois felizmente arrebentou, porque é uma atriz bastante capaz e versátil. A Laura Bailey é capaz de ser... Já foi a minha atriz favorita, agora é uma das minhas atrizes voice acting favoritas. Adoro imensos roles dela. Mas de tanta personagem que ela fez, ter ganho o Oscar de melhor voice actress for the goddamn Abby character, eu acho que foi mesmo algo a puxar para You Gotta Love Abby. I mean, Last of Us 2 é aquele tipo de jogo que teve durante um mês em conversação entre amor e ódio, estilo Last Jedi e BVS. Depois toda a gente esqueceu o raio do jogo, até que pouco antes do Game Awards ele começou a ser falado outra vez, e inclusive tivemos um trailer que nem foi para explorar uma futura DLC singular com a Abby, mas para resumir a plot da Abby durante o Last of Us 2. E isto literalmente cheira a We Need Cells, porque o próprio jogo está em constante promoção, 20, 30, 40% abaixo do preço original em menos de meio ano. Amigos, foi um dos jogos mais rapidamente comprados na PlayStation 4, mas também foi dos mais rápidos a ser resold, a ser destruído, a não quererem saber. E os reviews dos consumidores que jogaram ou não foram desastrosas contra as reviews dos tais jornalistas e críticos de gaming que temos visto ao longo do ano. Mais e mais o mundo do gaming está-se a transformar como o mundo dos Oscars. Pandering a CJWs, pandering a gente do Twitter ou do Facebook que mal joga jogos porque no final do ano só joga Animal Crossing e LOL, mas tem sempre algo a dizer sobre outros jogos que não lhes interessa. Estamos a falar que estamos a tentar aclamar a um nicho de gente, ou gente que nem sequer joga. E não é só isso. Temos que ver a qualidade do jogo e da obra muito antes de estar a ver a pandering político. Hollywood já está manchada, os Oscars são vistos como um gozo autêntico e agora até os próprios Game Awards, mais lentamente, mas estão a chegar a exatamente esse rumo. Last of Us 2 ganhou o prémio de melhor plot e muito possivelmente do melhor estúdio também. How? O mesmo estúdio que fez Crunch, mesmo após um ano, e que era para lançar o jogo só no final de junho, mas no final de agosto, mas de repente acelerou para o final de junho porque já não sei o que é que se passou. O mesmo que despediu vários escritores e vários funcionários. Toda a gente se queixava de como Neil Cuckman podia ser um verdadeiro parvalhão durante as gravações e durante a execução do jogo. Próprios funcionários disseram mal do jogo, mas de repente o jogo está tudo bem. Amigos, isto parece as falácias que a Nintendo cria quando faz estas decisões anti-consumer ou anti-trabalhador que está a trabalhar para a empresa deles. Nós estamos a celebrar basicamente maus comportamentos empresariais, maus comportamentos no local de trabalho,
anticonsumismo e para ajudar à festa, má qualidade de jogos, porque temos uns chill e uns simples de nome de empresa que simplesmente não se controlam. Muita gente diz mal dos haters. Sim, há muitos haters chatos e estúpidos. Mas hoje em dia, ou pelo menos desde o ano passado, eu posso-vos dizer com toda a certeza de que os simps e os chills conseguem ser tão maus, se não piores, do que os haters. Porque para eles está tudo bem, para eles tudo é válido, mesmo quando é contra eles. Só por causa do nome de qualquer coisa. É estúpido, não faz sentido. A plot não só vai contra a própria plot do Last of Us 1 sem qualquer conexão ao ponto, mas também não faz sentido. Alonga-se demasiado para um jogo que devia de ser entre 10 a 15 horas para um jogo de 25. Torna-se tiring e em vez de estares a ver a história injusta de duas personagens, basicamente vês que ambas fazem porcaria, tanto a Ellie como a Abby, por questões emocionais. Mas enquanto a Abby acaba por ser celebrada ou bem vista, ou coitadinha da menina, a Ellie, uma rapariga que todos nós gostamos e desde 2013, vemos que com cada coisa que ela faz, life just goes on bad with her. Este jogo detesta tanto a Ellie que ela no final perde tudo. Perde amor, perde o pai, perde a capacidade de ter a única união com o pai, neste caso os dedos para poder tocar a guitarra que ele lhe ofereceu. Perde a capacidade de se vingar e de matar a única pessoa que interessaria. Eu não sei para quem é que foi feito este jogo. Muito sinceramente não sei. Eu não vou querer passar ódio à voice actress da Abby e muito menos, por exemplo, também à modelo que fez o corpo dela, porque há pessoas que existem que fizeram isto e que não têm culpa da direção escrita e técnica do jogo. Acho que é preciso separar as águas nesse tipo de aspecto. Mas, gente, eu já estava tão à espera que o Last of Us 2 ganhasse, mas ao mesmo tempo foi do género why? But why? Porquê é que continuamos a incentivar isto? A Naughty Dog fez imensa porcaria e isto basicamente foi um free pass para you can keep going. Até podem fazer pior. Sabe o que é que isto me fez lembrar? A situação da Nintendo, da Game Freak, da Capcom, etc. Isto é literalmente um verde de certo a dizer que sim. Podem continuar a fazer mais porcaria because we're gonna still buy it, consume it and just move on to the next. Isto é que é triste. A Naughty Dog estava, se calhar, a tentar planear um novo IP, mas por esta ordem de ideias vamos ver com certeza um Last of Us 3 em que muito possivelmente a Ellie morre para aí durante a primeira hora, escorraçada ou violada em algum canto, enquanto que a Abby, heroína e super madura, vai ser a protagonista do Last of Us 3. Quase que nem parece que é a mesma trilogia, porque tu começas num ponto e acabas noutro. É quase como se nós víssemos a história, imaginemos, do Star Wars a começar com Luke Skywalker no primeiro filme a ser o protagonista e de repente acabássemos o terceiro filme com o Emperor Palpatine a ganhar e a ser ele o protagonista durante o terceiro filme. É só estranho. É literalmente a mesma coisa como a trilogia do Batman do Nolan, em que o Batman seria o protagonista principal no primeiro e metade durante o segundo, e o Joker fosse o protagonista da segunda parte e do resto da segunda parte do segundo filme e do terceiro filme. Doesn't feel right, doesn't feel warm, e para mais pensamentos e desabafos e desconstrução ao Last of Us 2, amigos, tenho uma review de 1h30 para isso, portanto se quiserem ouçam lá, não ouçam aqui. Mas, sim, é algo que me deixa desapontado, desiludido. Felizmente os gamers votaram. People Awards é do Ghost of Tsushima e muito merecido. Agora, temos aqui realmente um desfazamento enorme. E isto nota-se cada vez mais nas redes sociais e na vida pessoal. E que é... Tens pessoas que sabem que existem coisas e vão sempre permanecer. E há que combatê-las. Racismo, machismo, xenofobia, injustiça, a criminalidade, mas são coisas que nunca vão desaparecer. Podem ser controladas e tudo mais, mas infelizmente vão sempre acontecer. Fingir que elas não existem ou tentar, literalmente silenciar toda a gente a aclamar liberdade e fascismo não, é só errado. É quase como se esta gente, estes puritans de Twitter, Instagram e Facebook, estes jornalecos,
vivessem num mundo ou numa bolha social estilo Hollywood, completamente à parte da vida social ao pessoal, vocês, parece que vivem quase noutra realidade, em que as coisas acontecem, mas é do género. Eu sinto que o mundo do gaming está a chegar para aí. E o pior de tudo é que Last of Us 2 mandou a mensagem que às vezes política e subvert your expectations, à la Rian Johnson do Last Jedi, é tão bom ou melhor do que construir uma narrativa singular e boa, juntamente com boa jogabilidade. O que vai acontecer daqui para a frente é que franquias vão tomar isto como um sucesso certo. E o que era um jogo divisório como foi Last of Us 2 vai-se começar a ser uma certeza no gaming. E como é que eu sei disto? Porque se olharem bem, o Last of Us 1, na altura que saiu, tornou-se pioneiro para os supostos walking simulators e story-driven games que nós vemos hoje em dia. Foi o Last of Us, basicamente, que começou essa trend e essa fama. Last of Us 2, em termos de jogabilidade, manteve-se igual a 1. Portanto, o que é que acham que vai chegar lá? Obviamente que vai ser a história controversa. E, portanto, preparem-se para um Last of Us 3 com a Abby. Preparem-se talvez até mesmo com uma DLC da Abby ou da Ellie a morrer no 2. E preparem-se para terem franquias, especialmente Survival of the Horror, a tomarem conta. Até porque o que eu vi desde a semana passada é que muitos dos criadores e visionários da Capcom para com Resident Evil adoraram o trabalho do Neil Druckmann e da Naughty Dog e querem inclusive colocar aspectos de história e de personagens do Last of Us 2 em específico para as próximas entries de Resident Evil. Imaginem o que é Resident Evil estar morto e eles ainda acrescentarem mais à cova do caixão. Este foi o meu desabafo e linha de pensamento para com a Disney Plus e os Game Awards da noite passada, ou seja lá quando eu lançar isto. Portanto, amigos, tudo a correr bem para vocês e até à próxima.